Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. Expiações terrenas. Clara Rivière. Clara Rivière era uma menina de 10 anos, filha de uma família de camponeses que residia num vilarejo ao sul da França. Fazia 4 anos que ela estava muito enferma e durante toda a sua vida ninguém ouviu dela um lamento sequer, nem demonstrou o mais leve sinal de impaciência. Embora sem instrução, ela consolava a família aflita, falando sobre a vida futura e a felicidade que ela iria encontrar. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais nunca deixou de orar a Deus. Dizia ela: "Não tenho medo da morte, porque uma vida de felicidade me está reservada." Ao seu pai, que chorava, ela dizia: "Console-se, pois eu voltarei para visitá-lo. Eu sinto que a minha hora está próxima, mas quando ela chegar eu saberei e vou preveni-lo a tempo." De fato, quando o momento do desencarne chegou, ela chamou toda a família e disse: "Só tenho mais 5 minutos de vida. Vamos nos dar as mãos." E desencarnou conforme tinha anunciado. Deste dia em diante, um espírito batedor começou a visitar a casa dos Rivière. Desarrumava tudo, batia na mesa como se estivesse com um bastão, agitava os lençóis e as cortinas, mexia na louça. A irmãzinha mais moça, que tinha apenas 5 anos, enxergava esse espírito com a mesma aparência da irmã Clara, que já tinha desencarnado. Segundo a criança, a sua irmã sempre falava com ela, e quando ocorriam as aparições, a irmã mais moça soltava gritos de alegria e dizia: "Vejam como a Clara está linda." 1. Evocação de Clara Rivière. Estou junto de vocês, disposta a responder. 2. De onde vinham as ideias elevadas que você tinha sobre a vida futura, apesar de ser ainda tão jovem e sem instrução? Do pouco tempo que eu devia passar em seu planeta e da minha encarnação anterior. Eu era médium quando deixei a Terra e retornei entre vocês também como médium. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que dizia. 3. Como se explica uma criança da sua idade não desse um só gemido durante 4 anos de muito sofrimento? Porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo da guarda, que eu via constantemente ao meu lado. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia e conseguia tornar a minha vontade mais forte que a dor. 4. Como você foi informada do instante do seu desencarne? Meu anjo da guarda me disse. Ele jamais me enganou. 5. Você disse ao seu pai: "Console-se, pois eu voltarei para visitá-lo." Como é possível que você, portadora de tão bons sentimentos em relação aos seus pais, viesse atormentá-los após a morte, fazendo algazarra em sua casa? Sem dúvida, eu tinha uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se eu venho rever os meus pais, você acredita que eu não tenha algum objetivo? Esses ruídos, essas perturbações, essas lutas ocasionadas pela minha presença são um aviso. Sou auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem a sua razão de ser, como também tem a sua razão de ser o meu aparecimento à minha irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão surgir. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Essa prova acabará logo, mas só depois deles terem levado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Então, não é você pessoalmente que causa essa perturbação? Não. Eu sou auxiliada por outros espíritos que trabalham na prova que é destinada aos meus queridos pais. 7. Como se explica que a sua irmãzinha a tenha reconhecido se não é você quem produz as manifestações? Minha irmã viu apenas a mim. Ela possui agora uma segunda vista e não será esta a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. Porque tão jovem ainda você foi atingida por tantas enfermidades? Eu tinha faltas anteriores a expiar.
Tinha abusado da saúde e da brilhante posição que desfrutava na encarnação anterior. Então, Deus me disse: você aproveitou muito, ultrapassou os limites em várias oportunidades. Agora sofrerá do mesmo modo. Você era orgulhosa, será humilde. Era vaidosa da sua beleza, ela lhe será retirada. Em vez da vaidade, você vai se esforçar para adquirir a caridade e a bondade. Fiz tudo segundo a vontade de Deus e meu anjo da guarda me ajudou. 9. Gostaria de dizer alguma coisa aos seus pais? Por orientação de um médium, meus pais têm feito muita caridade. Abandonaram o hábito de orar somente pelos lábios. É preciso fazê-lo também na prática e com o coração. Dar aos que sofrem é orar, é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de progredir. Deu a todos a mesma aspiração, e é por isso que o sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. Assim, diminuam as distâncias pela caridade. Acolham o pobre em suas casas, deem a ele coragem, elevem a sua moral, não o humilhem. Se todos praticassem essa grande lei da consciência, não haveria em determinadas épocas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e lhes abrir os olhos. Queridos pais, orem a Deus, amem-se, pratiquem a lei do Cristo. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Implorem a Deus para que possam ser provados e mostrem que a vontade de vocês é santa e grande como Ele. Preparem-se para o futuro, munidos de coragem e perseverança, porque ainda serão chamados a sofrer. É preciso saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se transforma em punição para os maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre ao lado de vocês. Adeus, ou melhor, até logo. Tenham resignação, pratiquem a caridade e o amor ao próximo, e um dia serão felizes. Clara. Nota de Allan Kardec. É um belo pensamento este. O sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que se pode imaginar. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde e miserável, porque geralmente espiam, em um meio inferior, o abuso que fizeram das faculdades que receberam de Deus. É uma justiça que todos compreendem. Outro pensamento, não menos profundo, é o que atribui as calamidades dos povos à infração da lei de Deus, porque Deus castiga os povos da mesma forma que castiga os indivíduos. É certo que, se praticassem a lei da caridade, não haveria guerras, nem grandes misérias. O Espiritismo conduz as criaturas a praticar essa lei. Será que é por isso que ele encontra inimigos tão obstinados? Porventura as palavras dessa filha aos seus pais serão as de um demônio?